E pronto, estamos no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é o nosso costume aqui de cumprimentar a todos que têm participado conosco da disciplina Economia de Empresas. Eu sou Luiz Maia, aqui do meu lado, como sempre, meu colega e amigo Luiz Kerli, e hoje nós vamos entrar com assuntos novos, né, Kerli? Vamos estender aí mais uma maneira de compreender o conjunto de soluções que uma empresa representa nessa nossa civilização de início do século XXI. Então, vamos lá? Vamos nessa. Pois bem, cumprimento a todos e vamos, de fato, entrar numa visão agora da empresa que é nova e, ao mesmo tempo, também a continuidade das duas anteriores. A gente vinha trabalhando com a empresa com custos de produção, gastamos um bom tempo apresentando a função de produção da empresa, suas curvas de custo, vocês estão se lembrando, né? Curva de custo médio, custo marginal, determinação dos pontos ótimos, do equilíbrio da empresa no curto prazo, no longo prazo. Pronto, aquilo foi a nossa primeira aula. E depois, aí, para quase todos os que assistem o curso, aquilo era uma revisão, porque praticamente todos já tinham feito, o de administração tinham feito a cadeira de introdução à economia, e os de economia tinham feito várias cadeiras onde esses pontos eram levantados, desde a cadeira introdutória até as cadeiras de micro e algumas cadeiras optativas, onde sempre está se tocando nesse ponto da empresa como função de produção. Ok, quer dizer, a gente viu todas as vantagens e desvantagens dessa abordagem, quer dizer, uma abordagem fundamental, que permite a gente compreender de uma maneira muito elegante, de uma maneira também muito útil, o conceito de mercado de concorrência perfeita. E se lembre que a gente terminou essa primeira parte com isso, estudando mercados de concorrência perfeita e como era que essa empresa, como é que se dava a competição entre empresas na concorrência perfeita. Vimos que aquele ponto fundamental de lucro econômico, né? Insistimos naquele ponto que a empresa no mercado de concorrência perfeita tinha lucro econômico nulo. Mas também insistimos no ponto que não deveríamos ter nenhuma pena do empresário que tinha lucro econômico nulo. Lucro econômico nulo, a gente insistia naquele ponto que era aquele lucro que permitia remunerar os fatores de produção, e entre esses fatores de produção está aí a matéria-prima e tudo mais, está aí o capital. Então, quando eu diria que estava com lucro econômico zero, o cara estava remunerando o seu capital de uma forma que ele não tinha lugar nenhum onde ele pudesse ganhar mais do que aquilo. Então, o custo de oportunidade do seu capital poderia ser, no máximo, igual ao da taxa de lucro dele no mercado de concorrência perfeita. Então, essa foi a nossa visão do primeiro capítulo, que eu estou resumindo o resumo, resumidamente. E entramos, então, para outra perspectiva de custo. Agora, não mais os custos de produção, e sim um custo chamado custo de transação, os custos de transação. Fizemos uma apresentação de onde provinham esses custos, mostramos como eles apareceram ainda nos anos 30, mas que foram ficando mais importantes, mais, digamos, a partir do final do século XX, e, digamos, já mostramos que era uma matéria duplamente premiada com 2 prêmios Nobel de Economia. O Prêmio Nobel de Economia no final do século XX e agora um prêmio Nobel de Economia para Williamson já no século XXI. Então, e mostramos que esses custos são custos realmente muito importantes, acontecem fundamentalmente fora da empresa, isso é quando a empresa se relaciona,
Definimos o custo de transação de várias formas, inclusive a definição sintética de Williamson, quando a empresa muda de referência tecnológica, quer dizer, a empresa, digamos, acaba uma etapa da produção e vai para outra etapa da produção. Aí vem aquele velho problema, comprar ou fazer, né? Comprar ou fazer. E associamos essas decisões usando a teoria de Williams, a bela teoria de Williams, apresentamos essas decisões com base fortemente condicionadas à questão da presença da especificidade. Então, especificidade foi a variável que nós usamos para explicar por que as empresas escolhem determinada estrutura de governança, né? Até fizemos uma coisa meio circular, definimos uma estrutura de governança como uma estrutura de governança que permite às empresas minimizar os seus custos de transação, por exemplo. Ou, pelo menos, se não for minimizar, mas pelo menos enfrentar o problema dos seus custos de transação. Claro que a gente falou que existiam outras variáveis que afetam a decisão da estrutura de governança. E definimos aquelas 3 estruturas de governança: estrutura de governança empresa, na outra ponta, estrutura de governança do tipo mercado, e no meio disso, uma gama enorme de outras estruturas, chamadas estruturas híbridas. E, claro, fica claro que, na verdade, isso é um contínuo, que o grau de especificidade ou qualquer outra variável que esteja influindo aí permite você ter situações que a gente insistiu, dando exemplo da Tesla como uma estrutura de governança empresa, e, por outro lado, a Amazon seria uma estrutura de governança do tipo mercado, e, como estrutura híbrida, tivemos o auxílio luxuoso aí da entrevista do nosso colega engenheiro e amigo de Luiz Maia, que gentilmente acedeu ao convite e fez uma bela palestra sobre uma estrutura de governança das mais importantes agora no século XXI, que é a estrutura de governança franquia ou franchise. Então, isso é o resumo resumido do que a gente viu na aula de estruturas de custo de transação. Então, se olhar sob esse enfoque, o que está unindo o nosso curso até agora, a cola de todo ele, é uma perspectiva de custos. A gente está vendo custos de produção, depois viu custos de transação. Pois bem, para tornar o nosso curso muito unido, um curso unido no sentido de ter uma unidade, vamos apresentar hoje o chamado problema da agência, ou teoria da agência, e focando sobre a ótica dos custos de agência. Nessa nossa apresentação, nós vamos fazer uso de um conceito que já foi apresentado e que nós insistimos e já conversamos várias vezes sobre ele, que é sobre a governança corporativa. E insistimos várias vezes a diferença de estrutura de governança, isso é, como a empresa toma a decisão de fazer ou comprar, como é que a empresa toma decisões de verticalizar-se, como é que é a mesma coisa dizer como é que a empresa decide qual é o seu tamanho, quer dizer, dentro do seu espaço, ela decide onde é que ela vai parar na integração vertical, quer dizer, se ela vai comprar ou se ela vai assumir etapas produtivas. Aí a gente usou os termos do tipo a montante, para trás, ou contra a maré, contra o fluxo, contra o rio, como dizia Luiz, ou estruturas
etapas produtivas mais na direção do consumidor, do tipo a favor da corrente, ou downstream, ou para baixo e tal, quer dizer, mais perto da etapa final do consumidor. Então, isso a gente fala fixando e utilizando o conceito de estrutura de governança. Mas a gente estava o tempo todo fazendo pontuando com o conceito de governança corporativa, porque a gente sabia que esse conceito primeiro, é um conceito muito importante. Quem quiser, estiver interessado, pode abrir o site do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e BGC, tem que estar lá, tem um monte de coisa, toda a história, o trabalho deles e tudo, mas se lembra que nós insistimos que na estrutura, na governança corporativa, como as empresas determinam sua produção e o controle, né? Então, gestão e controle das empresas, ou definição dos objetivos, gestão e controle, quer dizer, sempre a governança corporativa como um sistema, esse sistema de gestão e controle, né? Onde se define quais são os direitos, quais são os deveres dos participantes, e vamos hoje aprofundar esse conceito, porque ele vai ser extremamente útil para que a gente compreenda o tema da aula, que é custos de agência e a teoria da agência, mas a gente vai olhar um foco sobre custos de agência, nosso olhar unificador, quer dizer, custo de produção, custo de transação, agora custos de agência, e como é que as empresas agem no sentido de tratar, né, de tentar, digamos, viabilizar sua operação na presença desse tipo de custo. Então é isso, quer dizer, a nossa aula hoje vai para essa teoria da agência e olhando sobre o problema de custos de agência, e vamos usar a mesma metodologia. Nós vamos agora fazer uma apresentação bem aberta de todos os conceitos, para vermos em seguida como é que a gente pode tratar isso, talvez de uma maneira mais formal. Vamos ver, depois dessa aula, como é que vamos tratar o problema. Então, economia da empresa, problema de agência, né? Quer dizer, esse é o tema dessa aula, que é a primeira dessa semana, que quando acabarmos essa semana agora, estaremos na metade do curso. O tempo passa, hein? O tempo passa. A gente estava começando o curso ontem. A sensação que eu tenho é que a gente estava discutindo com o Luiz como é que a gente ia resolver esses problemas todinhos, e o fato é que essa semana já estaremos na metade. Então, na próxima semana, poderemos já dizer, bom, agora estamos começando a terminar o curso. Até agora a gente estava começando até a metade, quando passa da metade, você diz que a gente já começa a terminar. Então, essa semana é o começo do fim, né? E agora, de um tema, e na outra próxima semana será o começo da parte final do curso. Quer dizer, agora é o fim do começo, e na próxima semana o começo do fim. Então, vamos em frente, esperando que vocês utilizem os recursos disponíveis, que são usar o grupo para perguntas entre vocês e perguntar aos professores, usar o vídeo para ver, rever e tirando dúvidas, usar a literatura que está indicada e, de certa forma, disponível. E vamos, então, nessa aula de hoje, o livro do Fiane, que é a base, digamos assim, o livro principal, é menos utilizado do que vinha sendo, porque o tratamento que ele dá, decidimos que era um tratamento mais formal, que talvez
não fosse indicado para um curso que, nesse ano, está com a característica de ter alunos, inclusive alunos iniciantes de administração ou economia. Mas, de todo modo, vamos ver o que vai acontecer. Vamos seguir com a aula, e depois dessa primeira aula, vamos quase certamente gravar um novo vídeo, já sabendo que vocês já terão visto esse tema, já terão amadurecido essas ideias. A gente grava outro antes de quinta, então não tem muita chance. Amanhã a gente tem que gravar outro vídeo para que os alunos que vão ter aula quinta já tenham todo o material, e também com os alunos que assim como os alunos que vão ter aula na sexta. Então, para começar, é que o problema de agências são gerados por uma divisão moderna do trabalho, uma coisa impensável, digamos, no passado, a ideia de separação entre posse e gestão. Quando eu digo impensável, não é assim que ninguém tivesse ideia disso, não, que não existisse de nenhuma forma, não. Já existia, tanto é que na Riqueza das Nações, Adam Smith fala disso claramente, dessa divisão e dos problemas, que ele acha que as empresas se tornam menos lucrativas. Era uma divisão do trabalho, essa é curioso, é uma divisão do trabalho que ia contra a ideia dele de divisão do trabalho, que ele achava, e a economia toda baseou-se nisso, que a divisão do trabalho levava a aumentos da produtividade da empresa. Todo mundo foi obrigado a ler pelo menos algumas páginas de Adam Smith, e quem leu sabe do exemplo da fábrica de alfinetes, não era, Luiz? Não era a fábrica de alfinetes, que aquela divisão do trabalho ia proporcionando aquele aumento de produtividade e tudo mais e tal. Então, na verdade, isso aqui, a gente olha hoje também para o problema de agência como uma divisão do trabalho, uma separação entre posse e gestão. Você tem a posse da empresa, mas não mais a gestão da empresa, né? E como você tem problema de informação perfeita, você impede que o principal controle perfeitamente o desempenho do agente. Mas problemas de agência podem acontecer mesmo se você tenha mesmo que você tenha informação perfeita, você pode imaginar problemas de agência. Pronto, então esse é o tema. Quer dizer, professor, quer dizer que existe toda uma discussão, uma teoria, toda uma vertente da economia sobre os problemas que são gerados quando os controladores do capital passam a gestão para outra gente. Pois é, não só existe, mas como é um tema que muito importante, que deu margem a duas coisas. Deu margem, primeiro, a uma teoria econômica que foi extensamente utilizada em outras áreas das ciências sociais. Então, e também fora das ciências sociais. Mesmo fora das ciências sociais, medicina, por exemplo, o problema, a relação médico-paciente é a relação de agente principal. Quer dizer, geralmente, nesse caso, o agente é o principal é o paciente, que passa para o médico, o agente, um monte de tarefas que afeta o bem-estar dele. E isso nós veremos, digamos, eu estou falando aquilo que será a nossa última tela. Quer dizer, essa teoria está aplicada às outras áreas do conhecimento. Por exemplo, uma aplicação muito, que eu penso para nós, muito estimulante, é a relação entre o técnico de futebol e o presidente de um time de futebol. Exatamente uma relação de agente principal, claríssima. Quer dizer, o técnico de futebol tem o presidente, passa para o técnico, e ele não tem como controlar perfeitamente as ações do técnico se ele realmente está agindo de forma a que o time obtenha todos os resultados, os melhores resultados possíveis, coisas e tal. Então, isso é o nosso último ponto do curso. Tem essa parte, e é também tão importante, eu falei, era importante, pelo menos por duas razões. Quer dizer,
a razão principal é o uso em economia para explicar, para aclarar os problemas gerados por essa divisão. O segundo é para aplicação em outras áreas, longe da área da economia. Estou dando dois exemplos aí, mas você pode imaginar a quantidade de problemas. E problemas também dentro da própria empresa. A relação de um gerente com um subgerente é também uma relação agente principal, dentro da própria empresa. É uma relação de agente principal. O, Pois bem, pense nisso também. Agora com essa empresa virtual, aí é que o problema de agente principal se torna muito mais importante, porque quando você tinha uma empresa onde, digamos, o gerente podia ver de uma maneira física o desempenho dos seus empregados, dos seus subordinados, era mais fácil do que agora, que é uma coisa virtual. Então, o gerente não está vendo toda hora o desempenho, ele nem sabe se o cara de fato está trabalhando, está produzindo e tudo mais. Então, o problema de agente principal se torna extremamente importante quando você torna a empresa mais virtual. Mas esse é um problema tão importante que acabou por dar dois importantes, um prêmio Nobel importante, o prêmio Nobel de 2016, eu acho, a dois grandes economistas. Então, não precisa mais nem discutir que é um tema realmente muito importante em economia. Então, vocês vejam que essas matérias que a gente está tratando nesse curso são matérias realmente importantes e novas. Importantes porque levaram a prêmio Nobel, como o custo de transação a gente viu que levou a prêmio Nobel, e novas no sentido que são prêmio Nobel, dos quatro que a gente referiu isso até agora, três foram já no século XXI. E um deles, recentemente, né? O prêmio Nobel 2016 é um prêmio Nobel extremamente recente. E não se preocupe, não, que à medida que a cadeira andar, a gente vai ter outro prêmio Nobel mais recente ainda, em economia. Mais dois outros prêmios Nobel no século XX, quando a gente chegar no tema de economia comportamental, a gente vai ver mais dois prêmios Nobel de economia, e mais recente ainda, já agora colando aqui na gente, prêmio Nobel recentíssimos. Então, está vendo que a cadeira está dedicada a temas importantes, porque são temas que levam a prêmio Nobel, e recentes, no sentido que são prêmio Nobel recentemente ganhos pelos grandes economistas que desenvolveram essas ideias. E se for pensar de prêmio Nobel correlato com esses temas, aí seria o caso de encontrar ainda outros prêmios Nobel. Mas baixa, de prêmio Nobel não está em falta, não. Já tem prêmio Nobel sobrando aqui no curso. Beleza, Luiz. Pronto. Existe a questão do separar a gestão da posse da empresa. Ora, é um problema sério, um problema que isso não existia numa dimensão muito grande digamos, no século XIX. No século XIX era um século caracterizado por empresas, XVIII, século XIX, por empresas pequenas, empresas de caráter local, né, limitadas a um espaço. Mas tinha que ser assim. Tinha que ser assim por quê? Porque a gente tinha dificuldades de locomoção tremendas, né, e dificuldades de comunicação tremenda. Então, claro que as empresas já tinham filiais, né? Já tinham filiais, mas você sabe que eram coisas difíceis de ser geridas porque a comunicação era muito difícil e também o transporte era muito difícil. Então,
essas empresas estão muito associadas a meios de transporte e comunicação, porque, na verdade, essas empresas se começaram mesmo com a grande expansão do transporte marítimo digamos assim, dos anos do século XVI, vamos pensar assim, o século XV, XVI, quer dizer, quando houve a grande expansão das técnicas de navegação. É claro que a gente sabe que a navegação foi um dos elementos que espalhou a população pelo mundo todinha, não há dúvida disso. Mas não era a navegação que permitisse empresa. Aqueles navegadores não estavam buscando estabelecer empresa. Nem os portugueses, quando chegaram no Brasil, não estavam com essa visão de empresa. Você podia dizer que aquilo lá de Estados Unidos, de Portugal, olhar aquela, assim, pô, mas aquilo era um grande investimento, aquilo era um grande ajuntamento de capital para explorar atividades rendáveis. Mas era muito mais próximo de uma joint ventures do que de uma empresa no sentido que a gente tem hoje de um conglomerado, né? Não é uma organização nesse sentido. Era muito, acho que o modelo português era muito mais o modelo de uma joint ventures, quer dizer, você juntava capital mesmo e tudo, tinha um projeto e convencia e obtinha financiamento, e também muito ligado a um projeto nacional. Então, não é? Mais a partir digamos, do início do século XVII, iniciozinho mesmo do século XVII, você começa o projeto mesmo de empresas, aí a gente está falando de empresas, quer dizer, expansão de empresas pelo mundo, porque aí você tinha uma revolução no transporte, né? Você tinha agora tinha bússola, tinha essas caravelas e, acima de tudo, técnicas de navegação, quer dizer, você treinou, e as escolas, a gente sabe que as escolas portuguesas e de navegação, as escolas holandesas de navegação criaram uma mão de obra extremamente especializada, que permitiram a expansão da Europa pelo mundo, né, pela Ásia, pela América. Expansão, mais que uma expansão, que na verdade eles inventaram dentro de uma revolução dos transportes. E eu vejo, isso aqui, é claro, é uma visão minha, meu colega Luiz pode até discordar da minha visão, mas minha visão é que eu vejo essa expansão muito ligada à expansão dos transportes e da comunicação, porque são os elementos fundamentais de controle, né? Como é que você vai fazer isso? E de gestão, porque como é que você abastece? Como é que você faz tudo se você não tem meio de transporte? E como é que você controla? Controle é basicamente informação. Então, a outra grande revolução nessa etapa eu considero a estrada de ferro, o trem. Quer dizer, quando você teve as estradas de ferro, os Estados Unidos são o melhor exemplo disso. Quer dizer, quando as estradas de ferro começaram a rasgar os Estados Unidos, principalmente para o sentido oeste, tudo, as empresas se expandiram de uma maneira muito grande. E aí, essa empresa, no sentido que a gente está falando, de organizações com separação de agente principal, se expandiram muitíssimo nesse período americano. E eu creio que a gente está tendo agora uma revolução na informação, estou falando não é só da pandemia, estou falando de gestão de informação final do século XX para cá. E não é à toa que hoje a gestão das empresas está se tornando extremamente mais fácil, e é claro que uma coisa como as franquias foram extremamente ajudadas pela expansão da comunicação. Então, hoje a gente tem
comunicação, tem transporte. Hoje a gente tem aviões que permitem você ter fruta em Petrolina e colocar essa fruta fresca na China, em qualquer lugar do mundo, que também tem navios com técnicas de conservação que também permite você transportar carnes e gêneros que antigamente era impossível de ser transportado. Fruta nem se pensa, é só você se lembrar que escorbuto, quer dizer, falta de vitamina C, era problema de saúde principal nas navegações do século XVI, simplesmente porque não tinha como você carregar frutas por muito tempo nos navios, né? Então, não tinha como ter vitamina C, e a gente sabe do registro, um monte de registro de pessoas que morreram de falta de vitamina C e tal. Isso hoje, para a gente, é brincadeira. Primeiro, que a gente tem tecnologia que põe tudo isso em comprimidos. Segundo, porque uma viagem é um tempo absolutamente irrisório frente à necessidade de suprimento de vitamina. E comunicação não se fala. Estamos aqui preparando uma aula que pouca gente podia imaginar há pouco tempo atrás, que estamos aqui, eu e Luiz, dando uma aula que vocês daqui a pouco estarão vendo e revendo e criticando e estudando e tudo mais. Então, tempos para desenvolvimento de empresas, de separação de gestão, de posse e gestão, então, tempos para empresas com problemas de agente. Ô, Kerley, deixa eu fazer um rápido comentário. Nessa mesma linha que você tá? Eu concordo muito com essa sua leitura histórica, essa interpretação histórica. E eu adiciono ainda uma reflexão que antes dessa empresa informal, gerida por um terceiro, contratado, e que agora a gente vai discutir essa questão da agência, né, de um agente que age em nome do principal, o dono sendo o principal, o agente estando lá no dia a dia da empresa e tal. Essa é uma empresa que ela é, digamos assim, impessoal. Até ali, na história da civilização, você até podia ter negócios que eram conduzidos por terceiros, mas esses geralmente eram o quê? Familiares. Eram Isso. pessoas que tinham um laço, né, uma liga de interesse muito afinado. Afinal de contas, se o negócio sucumbir, o herdeiro também sucumbe. Ele está defendendo o próprio interesse. Então, isso restringia o grau de atração de talentos, por exemplo, de uma empresa. Uma empresa familiar que precisa manter-se familiar, ela, o que que acontece se ela não tiver um filho talentoso? Se o dono não tiver um filho talentoso, um filho disposto a conduzir. Então, a história da propriedade e da prosperidade na Idade Média está cheio de casos de herdeiros que arruinaram grandes fortunas, que não tinham nem a disposição pessoal, nem o talento para conduzir os negócios dos seus pais, enfim, das pessoas que vieram antes deles. Então, a empresa surge dessa forma como sendo o arranjo impessoal, não mais familiar, mas aí ele passa a ter essa questão do problema de agência, como garantir que o agente vai defender os interesses do proprietário, do principal, né? E aí eu acho que a sua interpretação é perfeita, até nesse sentido, de falar, agora não mais eu estou sujeito à sorte de ter tido um herdeiro com inclinação, com habilidade, com disposição para seguir no negócio, né? Exatamente, Luiz. É por isso que está escrito aí, entre as vantagens, esse o problema limita, quer dizer, o problema surgido quando os proprietários do capital não possuem a capacidade de gerir os negócios, os negócios nos quais investe. Quer dizer, ele ou você expandiu eles ou os seus parentes e aderentes. Quer dizer, você hoje não precisa ter nenhuma habilidade para gerir uma área de uma empresa. Você não nada impede que você compre a ação da Tesla, ações da Tesla, uma companhia de altíssimo, basta que você tenha o numerário suficiente, você pode fazer parte da grande aventura, aventura no bom sentido, né? Aventura sem saber para onde vai, na aventura significa dizer uma coisa com um futuro muito aberto, só isso. Da Tesla, você não tem que entender nada, mas você pode participar desse empreendimento. Você compra uma ação da Tesla, você está participando desse empreendimento.
Então, é isso que essa agência permite que você ponha as pessoas especializadas para tocar uma empresa, né? E dessa forma também resolve outro problema gravíssimo, que é o problema da diversificação dos investimentos. A gente sabe que nada mais perigoso do que todos os ovos numa cesta só. E então, era muito comum que toda uma família, todo o império familiar se arruinasse num único lance, porque geralmente um império se formava concentrado numa área somente, numa área, porque era a área bem dominada por aquele grupo. Mas hoje não. Hoje, com essa separação de agente principal, você tem os conglomerados que são organizações caracterizadas por investimento em várias áreas. Então, você pega o conglomerado Votorantim, desde banco, minas, teve um tempo em açúcar aqui em Pernambuco, depois saiu desse ramo de açúcar, mas entrou pesado no ramo de agricultura, conservou a sua produção de minério, mineração, cimento, sempre um grande produtor de cimento e tudo mais. Então, os conglomerados são uma forma de você diminuir o risco do investidor e, consequentemente, o custo capital. Quando você diminui o risco, você diminui o custo do capital. E, portanto, você permite, viabiliza empresas, né, pelo fato de o custo de oportunidade do seu capital fica menor, pelo fato de que o seu risco fica menor. Então, a lógica é essa. Quer dizer, quando eu diversifico o investimento, eu caio o risco do meu investimento. Quando o risco do investimento cai, o custo do capital cai. Quando o custo do capital cai, significa dizer que isso viabiliza projetos que não seriam viáveis no caso de um custo mais alto do capital. Então, pronto, quer dizer, essas são as vantagens associadas à separação entre posse e gestão. Então, mas tem também desvantagens sérias, né? E essas vantagens geram o que a gente chama os custos de agência, existem custos sérios. Primeiro, não é o primeiro sentido mais importante, primeiro que está na nossa lista ali, no caso que induz o aumento do consumo no trabalho, claro. O consumo no trabalho é todo aquele consumo, vamos chamar assim, a primeira de uma visão mais aberta, menos rigorosa, é todo aquele aumento do consumo no trabalho, o consumo conspícuo, o consumo mais de ostentação do que o consumo necessário para o desempenho do papel da empresa. Então, claro, é muito mais fácil gastar o dinheiro dos outros do que gastar o seu próprio dinheiro. Isso é uma coisa que eu não preciso de muita argumentação. Então, esse consumo no trabalho é um problema sério das empresas. Então, tem casos assim, notáveis de consumo no trabalho. Tem um caso muito famoso eu acho, um empresário canadense que acabou a empresa indo com problemas sérios, à falência, e ele foi acusado desse consumo de trabalho, de exacerbação desse consumo, e ele andava sempre de primeira classe, o que seria perfeitamente aceitável no caso dele, mas só também que ele comprava passagem de primeira classe para a bolsa dele. A valise dele também viajava numa cadeira vizinha a ele, de primeira classe, e com o nome de Casey, com o sobrenome dele, né? Então, era essa dupla, ele e Casey, com o mesmo sobrenome que ele, viajavam, e ele confirmou isso nas audiências e tal, que era verdade mesmo, que ele viajava e tal. Então, estou dando um tipo assim de uma exacerbação, mas consumo, esse tipo de consumo no trabalho é realmente um risco na separação dos custos de agência. Não tem como. A separação leva claramente a um incentivo a que o gestor incorra nesses custos do consumo no trabalho. Claro, a
a imagem do gestor, o seu status também se associa com os símbolos da empresa. Então, é muitíssimo comum que o gestor invista e gaste bom dinheiro da empresa, criando esses símbolos que tornam a empresa mais respeitada, mais, digamos assim, mais, até às vezes mais temida, mas muitas e muitas vezes são consumos absolutamente desnecessários, né? Consumos em sedes suntuosas, obras de arte absolutamente caríssimas, né? E tudo mais. Então, esse tipo de problema existe, é um custo de agência considerável. Eu acho que todos nós concordamos que esse é um custo que existe, não há dúvida nenhuma. Uma coisa é o custo do dono do capital, controlador do capital, outra coisa é o custo do gestor. Então, esse tem muito mais incentivos ao consumo conspícuo do que o dono do capital. Até porque o dono do capital raramente precisa provar que é rico. E o gestor quase sempre precisa de provas de que é realmente poderoso e que dispõe de muito dinheiro para gastar. Sabe que nome atual que a gente poderia chamar de consumo conspícuo? Nas redes sociais eles chamam de ostentação. Ostentação. Bom, custo ostentatório é melhor. Conspícuo é porque isso vem do famoso livro, mas é consumo ostentatório. Pronto, melhor do que conspícuo. Consumo ostentatório é uma característica absolutamente encontrável junto com a agência. Toda vez que você tem uma agência, um agente fazendo a gestão em nome do proprietário, o consumo ostentatório é um perigo que ronda esse arranjo, porque, é claro, o gestor tem muito menos amarras para esse tipo de ostentação do que o próprio controlador do capital. E, claro, o controlador do capital, o agente, né, o principal, quer dizer, o dono do capital, ele vai procurar criar mecanismos para controlar o desempenho, de controlar esse consumo no trabalho e controlar de uma maneira geral, o desempenho do agente. E aí, isso tudo custa, né? Incentivos e controles, quer dizer, você criar incentivos, primeiro você precisa criar incentivos para que o gestor se sinta motivado a atingir as metas do principal. Isso aí, a gente tem toda uma área de contratos, aí gera toda uma área de contratos, quer dizer, isso tudo, incentivos e controles, tudo isso gera uma área enorme de controles, de contratos, e os economistas pegaram pesado nessa parte de contrato de uma maneira brilhante, desenvolveram brilhantemente essa parte de contratos, usando o conhecimento dos matemáticos da teoria dos jogos, teoria da decisão, e juntaram com os conhecimentos dos economistas do século XIX, começo do século XX, dos conceitos de utilidade e tudo mais, e criaram realmente uma área nova, chamada área de contratos, que hoje está nas escolas de economia, e que isso criou um link muito grande com as escolas de direito. Então, é muito comum hoje você ter nas escolas de direito pessoas excelentes economistas e tudo, digamos, economistas que conhecem muito direito. No Brasil já temos isso, economistas que conhecem muito de lei, tem livros no Brasil de Law Economics, é uma área de economia da lei, tem muitos departamentos centrados nisso, departamento de direito, e também, quer dizer, essa parte de controle virou também um grande negócio de contratos. Eu tenho um amigo com o qual estava conversando essa semana, até
pensei da possibilidade dele fazer uma palestra para nós na sexta-feira, mas ele é um cara de mau gosto, em vez de vir fazer isso, disse que preferiria ir para ali para Porto, especialmente para aquela área ali. Pois é, Maragogi, não, até foi para Maragogi e tal. Bom, quem manda ele ter mau gosto aí, mas eu tinha pedido a ele porque ele tem uma boa experiência nessa parte de contratos. Ele vive de contratos. Ele é de ler contratos, de formular contratos, então tem grande experiência na parte de contrato e, portanto, grande também experiência na área de compliance, né? Ele é um advogado, mas que conhece compliance muito bem. Compliance, lembrando, é uma parte da governança corporativa que cuida da relação da empresa com o sistema legal formal e o sistema legal dos valores éticos da sociedade. Toda empresa hoje no Brasil, empresa grande, está preocupadíssima com essa parte de compliance, tanto por questões de corrupção, quanto por problemas de, digamos, de comportamento inconveniente. Todo mundo sabe o que é que significa para a empresa hoje aparecer no mercado como racista, como machista, como tal. Pode ser até que ela caminhe para a presidência da República, mas de uma maneira geral, a empresa deverá ter muitos problemas se ela for para uma bandeira desse tipo, se ela desfraudar bandeiras a favor de racismo, de coisas de homofobia e tudo mais. Então, tudo isso faz parte do contratos, faz parte dos controles que são necessários, se tornam extremamente necessários quando você tem a separação entre gestão e agência. Não é que somente nessa situação, mas seguramente a agência, o problema da agência acentua de uma maneira extraordinária a necessidade de controles e os economistas responderam fortemente para isso, desenvolveram uma área muito importante de teoria dos contratos, e agora junto com os advogados e também com outros profissionais, desenvolveram o que está se caracterizando hoje como uma nova profissão, né? Que é essa profissão de pessoas que vivem de fazer esse tipo de contrato. Essa mesma pessoa que eu estou falando, ele está com uma possibilidade, umas dúvidas, porque tem empresas dizendo, não, nosso trabalho é viabilizar, do ponto de vista contratual, a atração de empresas de outros países. Então, a gente prepara toda a parte de contratos, toda a parte de arcabouço legal para viabilizar essa chegada. Porque você imagina uma empresa da China vir para o Brasil. Bom, e aí? E como é que funciona esse arcabouço legal extremamente complicado? O cara vem no país de partido único, de justiça dependendo do tudo dependendo do partido, tudo concentrado, poder extremamente concentrado, aí vem no país onde tem uma justiça no mínimo muito complicada, né, muito complicada, e que quer ser completamente independente do executivo e mesmo do legislativo, até do legislativo. Então, isso é tudo muito complicado. Então, não estou falando no Brasil, mas no mundo todo. Existem empresas que vivem disso, de preparar esse arcabouço legal que permita a empresa se instalar no país. Então, ele está um pouco trabalhando nisso agora, num outro escritório, que preparando esses arcabouços para essa entrada. Ele não abdiquei de uma participação dele, não. Depende de quando ele retorne. Se retornar até quinta-feira, que eu acho difícil, porque vai viajar no fim de semana, mais provável quem está naquela área de Maragogi é que fica um pouco mais. Mas se voltar tipo quinta-feira, ainda vou tentá-lo
por uns 15 minutos ou meia hora, como uma pessoa que fez o trabalho do franchise, que mostre para a gente algumas coisas na área de contrato. Para quem gosta de viajar, é uma grande profissão. É uma grande profissão, porque acaba viajando o tempo todo. Me disse ele que acho um pouquinho antes da pandemia, antes da pandemia, que ele se trancou esses dias agora, ele estava indo para Lima, e a aeromoça não comeu nada, a moça, não me acordei não, que eu vi que o senhor, desde o voo que a gente fez para Argentina semana passada, eu já vi o senhor 3 vezes no avião e preferi que deixar o senhor dormir, né? Do que ele ali acordar e tal. A aeromoça dizer isso significa dizer que ele é. Falei, pô, Luiz, tu tá mesmo rodado desse negócio. Mas é isso, quer dizer, empresa ali, empresa acolá, empresa ali, empresa. E no caso dele, por sorte dele, ainda era Peru, Argentina, Chile, não. Mas tem nego que vive para a China, para o Japão, para os Estados Unidos e tal, quer dizer, assim é o mundo que a gente vive hoje. Beleza. Então, essa, digamos, seriam as desvantagens do... Não só essas, duas desvantagens que nós vamos tratar, que são essas vantagens do consumo no trabalho e essa dos controles, né? Criação dos controles e dos contratos necessários. Pronto. Isso aqui seria inevitável. Luiz tinha que ter arranjado aí um áudio com um hino de Pernambuco e pôr um áudio do hino de Pernambuco agora, acho que teria valido super a pena, porque certamente a gente pode dizer que Pernambuco, o Brasil e Pernambuco, esteve no início da geração do que a gente chama hoje dessas empresas com separação entre posse e agência, posse e gestão. Quer dizer, os registros já existiam essas grandes empresas, as grandes empreendimentos. Eu não diria nem empresa no sentido de empreendimento. Já havia grandes empreendimentos de investimento, a descoberta do Brasil, da América, o caminho das Índias, tudo isso faz parte desse tipo de empreendimento. Quer dizer, se juntava capital, se juntava tecnologia, se juntava competência de navegação, se juntava aventureiros, se juntava tudo e se metia numa joint ventures para, né, valorizar esse capital, aplicando nos comércios nas Índias, no caso de Novas Terras. Tanto é que se lembre que a descoberta do Brasil deixou um pouco os portugueses assim, sem saber o que fazer com esse negócio, porque eles estavam querendo mesmo era fazer negócio lá com a Índia. Depois que fecharam o caminho de Constantinopla, eles tiveram que inventar um caminho e acabaram dando com os costados no Brasil. E se lembre que o Brasil foi descoberto em 1500 e o Brasil econômico, digamos assim, a gente conta ele fundamentalmente a partir do século XVII, de 1600, né? Aí que você começa a ter realmente uma economia no Brasil. Os próprios Estados Unidos nem se fala, né? Os Estados Unidos, na verdade, são um país de 1600, quer dizer, América descoberta, o Brasil descoberto, e os Estados Unidos, digamos, as primeiras colônias, aquelas 13 colônias lá na região de Louisiana, ali de North Carolina, Virgínia, aquela região, são todas do início dos anos 600. Então, quer dizer, aquilo não era empresa no sentido que a gente está falando, aquilo eram, digamos, grandes empreendimentos, faziam aquele empreendimento, vamos fazer esse negócio, vamos. Bom, como alguém dissesse assim, vamos construir um prédio junto o capital, e hoje tem isso, faz aquele empreendimento. Quando acaba de fazer empreendimento, acabou a empresa. Isso existe, essa entidade legal no Brasil. Você pode juntar pessoas, construtores, nós vamos formar uma empresa para fazer esse prédio. Acabou ali,
o contador encerra aquela empresa, acabaram as obrigações e tudo, e tudo fica resolvido, supondo que não tem demanda trabalhista, está tudo resolvido, pronto. É uma empresa, no máximo uma empresa temporária, é muito mais um empreendimento do que uma empresa. Então, é isso que era, digamos, a atividade portuguesa, muito centrado no Estado. Mas eu quero falar de uma empresa mesmo, a Companhia das Índias Orientais, de 1601, 602, por aí, quer dizer, que foi a primeira empresa mesmo que separou orientais, que separou a gestão da posse. Então, aí sim, formou-se uma companhia, registrou-se uma companhia que não era para um determinado fim, era uma companhia que tinha como objetivo ganhar dinheiro em colonização, comércio, exploração, quer dizer, isso era empresa com uma perspectiva temporal, não era um empreendimento. Isso estou separando de empreendimento de empresa, empreendimento como realizar determinada ação. Mas estou falando de empresa. Então, a Companhia das Índias Orientais era realmente um empreendimento. Mas, embora a gente aqui para o Brasil não chegou a Companhia das Índias Orientais, mas em 21 já tinha a Companhia das Índias Orientais, né? Você tinha em 602 você tinha companhias orientais, 21 criou-se uma nova companhia, a Companhia das Índias Ocidentais, porque essas orientais foi mais para pegar aquela parte ali da Ásia, tanto é que aquela região ali da Jacarta, Indonésia, aquilo ali tudo foi resultado das Índias Orientais, eles estavam lá por cima, para a Ásia, para aquele lugar para lá. E as Índias Ocidentais, vamos meter esse negócio para o lado de cá. Eles queriam essas áreas aqui de cá do Ocidente, quer dizer, e fundamentalmente estava de olho no Brasil por uma razão. Você tinha florescendo já uma indústria de açúcar no Brasil, no começo de 600, a indústria de açúcar já começava aqui, eles já estavam comprando açúcar do Brasil, eles falaram, peraí, quando Portugal estava nas mãos da Espanha, agora é a hora da gente ir lá e ficar com aquilo para a gente. Então, aí, digamos, em 25 já estavam tentando na Bahia, em 30, 1630 já chegaram a se instalar em Pernambuco. Pronto, está aí, Pernambuco, como sempre, na frente. Então, a Companhia das Índias Orientais, completamente separado de gestão de posse. Quem estava aqui não eram os proprietários da Companhia das Índias Ocidentais. Esses eram os grandes investidores, banqueiros, tudo da Holanda, dos Países Baixos, de uma maneira geral, principalmente, mas de outras partes da Europa. E está aí, Pernambuco está na frente, quer dizer, foi um dos primeiros lugares da Terra onde o problema de agência se colocou de uma maneira absolutamente clara. Você tem um monte de gente aqui gerindo empresas, quer dizer, em nome de proprietários que estavam na Espanha, que estava nos Países Baixos, na Holanda, controlando o capital dessa empresa. Então, isso, para nós, essa coisa tem um gosto muito especial, mesmo para mim e para Luiz, que não somos mais do que pernambucanos somente de coração, quer dizer, mas a gente sabe que Pernambuco, naquela época, Pernambuco não era o Brasil, Pernambuco puxou o mundo, né? Pernambuco falando para o mundo, era Pernambuco puxando as novas formas de empresa no mundo. E isso durou bastante tempo. A gente sabe que os holandeses chegaram aqui em 30, só foram sair em 54, quer dizer, quase 25 anos aqui, e ainda hoje estão aí as marcas dessa Companhia das Índias Ocidentais. Então, digamos que, e se lembrar outra coisa, aquilo que eu falei de perspectiva temporal.
os empreendimentos dos portugueses acabavam basicamente quando a caravela voltava, o que ganhou, o que trouxe, aqui ganhamos, trouxemos isso, atacamos isso, roubamos isso, trouxemos isso, beleza, deixamos aquilo lá, tá lá. As Índias Ocidentais não, os Orientais não, chegaram, acredite, chegaram até praticamente nos anos 800. Elas foram dissolvidas, acho que em 1799, finalzinho do... Quer dizer, se brincasse, elas tinham chegado no século XIX, já imaginou? Quer dizer, aquelas empresas fundadas para vir aqui para o Brasil e para a gente chegaram quase botando o pé no século XIX. Então, realmente, eram empresas no sentido que a gente está tratando aqui, e são empresas onde a presença do problema de agente principal estava claramente posto. Você pode dizer o seguinte: quem era o agente? Claro, eu posso colocar isso em vários níveis, mas como pernambucano orgulhoso, você vai dizer assim: o meu gestor, o meu agente aqui era nada menos, nada mais do que o Conde Maurício de Nassau. Pronto. O Conde Maurício de Nassau era exatamente um agente das companhias das Índias Ocidentais em Pernambuco. Era isso que ele fazia em Pernambuco. Ele era o CEO em Pernambuco da Companhia das Índias Ocidentais. Então, começo dos anos 600, Pernambuco imortal, puxando a evolução das empresas em todo o mundo. Pronto. Então, doutor, nós estamos chegando na primeira hora. Primeira hora? Já passa rápido, né? Passa rápido, Principalmente quando é a gente falando, quando eu escutando, passa devagar. Pois é, mas eu acho que está com uma introdução muito interessante, muito curiosa sobre o problema de agência, com essa leitura histórica que a gente fez. Vamos interromper aqui para a gente continuar no próximo vídeo, e aí sim a gente vai mergulhar um pouco mais, entender como que são esses contratos, enfim, como que são os problemas que esse arranjo pode trazer, não é isso? Luiz, eu só achava o seguinte, que eu estou vendo aqui, para surpresa minha, são 16h51. Pelo menos que a gente puxasse até 17 horas, para ver se dava só não deixar essa coisa somente nessa parte histórica e ver Não, se a gente dá um vamos, avanço, pelo menos mais uns 10 minutos, para não ficar... Foi tá bom, realmente uma surpresa a passagem tão rápida do tempo. tá bom, vamos lá. Então, a gente estava nesse trecho aqui em que você comentou Tá. sobre a experiência extraordinária das companhias das Índias Ocidentais. Uhum. O próximo ponto seria retornar um pouquinho ao conceito de consumo no trabalho. Pronto, então vamos pelo menos chegar até aqui na parte do consumo no trabalho, porque aí tá bom, uma boa parada, porque a gente vê essa parte de consumo no trabalho e faz uma outra aula sobre os custos dos controles, né, e dos incentivos. Então, essa aula a gente para aqui no consumo no trabalho e faz uma aula seguinte sobre o problema de controles e incentivos. Então, tudo isso visto sob a ótica da governança corporativa, quer dizer, como é que as empresas organizam sua governança de modo a implantar controles e incentivos para tocar as empresas. Beleza, aí sim, eu acho que é um bom ponto realmente a gente pode parar. Aí, mais então, a gente já falou sobre isso, né, que uma atividade é considerada consumo no trabalho quando consome mais recursos do que gera. Estou falando uma definição bem geral, porque um avião, um jatinho, não é necessariamente um consumo no trabalho, não tem nada a ver. Eu me lembro que José Midlin, o homem que tinha a maior biblioteca do Brasil, um bibliófilo conhecidíssimo, eu ficava cansado só ele com 70 anos de escrever na vida dele. Quer dizer, isso há pouco tempo antes quase os nossos alunos praticamente todos já estavam vivos, já haviam nascido. Ele dizia, por exemplo, que não tinha tempo sequer para. Primeiro, não tinha tempo para esperar avião, de coisa nenhuma. Quando ele tinha uns códigos, não tinha celular, mas tinha códigos com os pilotos, a tripulação dele, de sinais luminosos no carro, de lâmpadas, de lâmpadas do próprio carro, então, de toques, de modo que ele já saía
quando ele fazia aquele tipo de movimento, o cara já ia taxiando para ele já pegar o avião na subida, porque ele não tinha tempo. Então, aquele avião não tinha nada a ver de consumo no trabalho. Quando realmente você tem um jatinho que é absolutamente necessário, isso não é consumo no trabalho. Quando um cantor sertanejo tem um jatinho que permite que ele faça show em Recife, Fortaleza e São Luís, às vezes no São João, um cara desse faz 4, 5 shows num dia. E aí ele precisa realmente de um jatinho para botar ele, toda a banda dele e tudo para ir fazendo. E esse jato, às vezes, também, enquanto ele está dando show, está levando outra equipe em outro lugar e tudo mais. Então, isso não tem nada a ver com o consumo no trabalho. A gente está falando de o consumo ostentatório, quando você, na verdade, tem um consumo que, na verdade, consome um investimento que, na verdade, consome mais recursos do que gera, né? Então, uma sede luxuosa, até uma sede luxuosa também pode ser claramente um consumo que não tem nada a ver com o consumo no trabalho, porque muitas empresas precisam disso. Acredite se quiser, eu estive Luiz sabe disso no ano passado. No ano passado, sim, finalzinho do ano passado, até fevereiro, véspera da pandemia, eu acompanhei um fundo de investimento adquirindo uma empresa em Pernambuco, uma empresa na qual eu tinha interesses, eu estava acompanhando aquilo com toda a atenção. E aí o que aconteceu? Caímos nos contratos. Meu amigo, você não tem ideia do que é essa área de contratos. Você tem gente especializadíssima nessa área. E aí, digamos, a gente encontrava advogados em Recife vestidos de colete, a moda de Nova York, a moda do. Você chegava nos escritórios ali daqueles centros, os advogados vestindo colete e tal. Pô, aí você pergunta, isso tem de ostentatório? É uma resposta dúbia, porque na verdade, eles precisam daqueles símbolos. Eles precisam. As salas que eu estava lá, estava cheio de gravuras de Samico. Cheio de gravura de Samico. Na gravura de Samico não é uma coisa absolutamente cara, mas rapidamente 50, 70, 80 mil estava naquelas paredes ali daquelas gravuras. E aquilo tudo era para marcar o nível que eram realmente serviços de ótima qualidade, mas, quer dizer, precisa digamos assim, de dar esse caráter externo. Então, a gente está falando do consumo no trabalho, aquele consumo que é realmente como o cara que comprava uma cadeira separada para, para transportar a mala dele. Mas a gente vê tudo isso, mas eu também já estou falando isso e me lembrando aqui que eu conheço uma senhorita, uma senhora, que trabalhou muito tempo em João Pessoa e muitas vezes, quando vinha cansada, comprava a cadeira vizinha do ônibus, comprava dois e botava a bolsa junto, porque não queria dividir a cadeira, queria vir dormindo e queria ver tal. Então, era mais ou menos o que o cara fazia lá, comprava e tal. Mas existe consumo ostentatório? Muito, existe. E esse é um problema da gente. Então, vamos terminar no próximo quadro, dando um exemplo mais concreto de consumo no trabalho, e feito isso, a gente encerra essa parte da apresentação e vamos cuidar, então, de gravar uma outra aula onde mostre os custos referentes à contratação, aos problemas de controle das empresas e de incentivos. Então, a próxima aula vai mostrar como é que os incentivos, quer dizer, os incentivos à gestão são podem atenuar os problemas de agência, como também os controles internos, externos podem, podem atenuar. Então, prepare-se. A próxima aula você vai continuar com o problema de agência e vai ver como é que os controles internos e externos e os incentivos, que os incentivos do tipo
Se a empresa bater essa meta, o executivo, o agente ganha tanto, coisa tanto, tal. Se a empresa fizer isso, o agente ganha uma quantidade de ações assim, assado, tal. Tudo isso é o chamado dos incentivos. Tem problemas? Tem, mas é uma maneira de tentar resolver o problema de agência. Assim como existe problema de controle. As empresas fazem controle interno, tem os conselhos fiscais, e as empresas têm os controles externos. A gente tem um monte de empresas de auditoria, que vende serviço de auditoria, que vende esse controle externo. Então, isso é a nossa próxima aula. Essa primeira parte encerra com essa ideia aí, com esse exemplo de consumo no trabalho. Então, você imagine, por exemplo, que digamos, quando você compra um avião, o cara ganha uma quantidade de tempo enorme, né? Supõe que qual é a razão de uma empresa comprar um avião? Isso é uma coisa, não precisa ser uma grande empresa, isso não precisa ser uma empresa muito grande. Eu conheço uma empresa média, que, que vende, que trabalha na concessão de automóveis, e a montadora disse, tudo bem, ele quis, um cara ofereceu a ele uma representação em 2 cidades do Pará, ele tem, e ele já tem uma representação em Tocantins, e a montadora falou, concordo, agora você vai ter que comprar um avião. Por quê? Porque ela sabe que aquelas coisas são distantes, o norte e a distância são muito grandes. Como é que você vai querer administrar 3 representações? Na verdade, 4, que ele já tinha outra aqui. Não. Como é que você vai administrar isso aqui? Mesmo com tudo, você tem, pelo menos na fase inicial, a presença física é muito importante. Então, obrigou a empresa, no plano do negócio, a incluir um avião. Claro, não estou falando de jatinho nem coisa nenhuma, estou falando de um avião pequenininho desse que custa o preço de 2 carros de luxo que ela vende, não é nada muito especial. Mas quando eu digo isso, mas por que ele comprou aquele avião? Ele comprou o avião para ganhar tempo. Da mesma forma, então, estou colocando esse exemplo de uma empresa que eu conheço, que eu presenciei essa compra. Então, compra de o tempo ganho pela empresa devido à compra do avião. A empresa comprou aquele avião e agora ela vai para o Pará em 1 hora, 2 horas, distância de 500 quilômetros, mas 500 quilômetros que ele pode gastar 4, 5 horas e agora ele faz numa hora e meia, num avião que anda a velocidade média aí de uns 250, 300 e tal. Então, reduz a muito menos da metade o tempo de deslocamento. Ok. Então, isso interessa. Mas, por outro lado, ele tem que ver os custos da compra daquele avião, da manutenção do avião, da utilização do avião. Tem que usar gasolina cara, gasolina de R$ 10 o litro, tem que ter um piloto, não precisa ser um piloto só para ele, porque ele não está o tempo todo no avião, mas geralmente é um piloto que atende outros aviões, mas então é como se dividisse, que é uma mão de obra cara. Então, tem que saber isso, o valor dos custos de compra do avião, aquilo vai dividido em parcelas, vai ter a manutenção e a utilização do avião, o custo do avião. Então, tem que fazer o quê? Saber quanto custa daquilo. E, como a gente faz sempre, fazer o valor atual. Vou ter esse custo, esse avião vai durar 5 anos e tal. Então, tem que trazer para preço de hoje todo esse gasto com o avião, né? Ora, e o outro é o valor presente com as passagens e, no caso, com os gastos que ele teria com outro meio de transporte. No caso dele, quer dizer, ele teria que ir para lá. Então, de todo modo, teria gastos. Gastos de automóvel também é caro. Para andar 2.000 quilômetros naquela região, é nada. Vou ali e já volto. O vou ali e já volto são 2.000 quilômetros, porque distâncias de 800 quilômetros, são o normal, como a gente falar aqui no Nordeste, que o Nordeste tem esses estadozinhos desse tamanho, a gente fala uma viagem de 200 quilômetros, 300 quilômetros, já parece uma coisa grande. Mas eles não, uma cidade para outra é muito grande. Então, está aqui. Então, vamos lá. Eu estou chamando como o valor presente dos custos de comprar o avião e tudo. Então, ele faz um certo gasto. Ora, mas ele tem aqui, por exemplo, o valor atual
o valor presente dos gastos com passagens, né? Com passagens, e C, o e B, da compra e manutenção do B mais C, desculpe, B mais C, não B menos C, né? B mais C. Então, B mais C, vamos corrigir aí, né, Luiz? Porque, então, o que a empresa ganha, né? Amigo, acho Vamos, que vamos tá pensar errado. de novo. Tá não, né? Não, Tá não. olha só, Não, tá não, tá não, é verdade. É que é difícil. é o Verdade, ganho que verdade. teve, né? Isso, você tá E certo, totalmente tá certo. com a compra e manutenção de utilização, Isso, menos do que eu gastaria já com o outro, tá certíssimo, tudo certo. passagem e tal. Então tá É, certo, A tá tem que ser certíssimo. maior do que B menos C, Isso, tá para tudo que certo. o ganho com a Hum, aeronave foi hum. menor do que o custo com a aeronave. Isso. Não, claríssimo. Diziam de um presidente americano que ele era tão burro que não conseguia andar e mascar chiclete ao mesmo tempo. De mim, eu digo que para mim é difícil pensar e falar ao mesmo tempo. Eu sou pior do que ele. Então, a equação está correta. Quer dizer, eu tenho que considerar o quê? Que o valor presente do que eu ganho quando eu comprei o avião, do tempo, quer dizer, o tempo que eu ganhei, o valor presente desse tempo aqui, ele tem que ser menor do que os custos do avião. Mas qual é o custo do avião? O custo do avião é o custo do avião e as despesas de manutenção dele, mas eu tenho que subtrair daí os gastos que eu teria com outro meio de transporte. Então, o líquido mesmo é o gasto com o transporte de avião e com o avião, menos os gastos que eu teria com outro meio de transporte. Se isso for maior, se isso for maior do que o que eu ganhei com o avião que eu comprei, seguramente você não deveria comprar esse avião. Então, nesse caso, se eu comprar esse avião, eu estaria fazendo o que eu chamo de consumo no trabalho. Por quê? Porque os benefícios gerados pela compra de avião, que isso é o tempo que eu ganho com aquele avião, é menor do que o custo líquido. O custo líquido é o custo do avião e da despesa de manutenção e da despesa de viagem com o avião, menos líquido, menos os custos que eu teria se utilizasse outro meio de transporte. Beleza. Pode ser que na primeira vista assim, tal, você precisa olhar duas vezes, ok? Mas às vezes é pensar que um mais é menos, um menos é mais, tudo isso faz parte, não tem nada a ver, embora você tenha menos justificativa, porque você não está tendo que estar falando no calor, como eu estou, mas tudo bem. Essa parte fica encerrada e nós vamos, então, gravar agora um outro vídeo, com o tempo, vejamos, vamos ver se a gente se mantém também nesse padrão de 1 hora de vídeo, onde a gente cuida de dois outros tipos de custos de agência, que são os custos dos incentivos que é preciso gerar para os agentes e o custo dos controles, né? E que são necessários para também monitorar o trabalho desse agente. Então, obrigadíssimo por ver o vídeo, muito obrigado para os que chegaram até agora, e vamos agora descansar um pouco para, em seguida, gravarmos a segunda parte do vídeo, que vocês não têm nenhuma obrigação de vê-los em seguida. Vê uma parte, descansa, na outra hora que puder ver a outra parte, e assim vamos indo. Então, até a próxima. Legal, obrigado, abraço a todos. E